também compreender alguns movimentos, né? Porque quando a gente vê, né, esse fluxo vindo, inclusive recentemente, nesses últimos dias, entrou muito recurso estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira, por conta, talvez, do cenário internacional, mas o cenário doméstico também tem trazido algum tipo de apetite ao risco por parte dos investidores, principalmente depois de uma temporada de resultados, onde a gente viu várias empresas, né, trazendo algum certo nível ali de desalavancagem, melhora nas margens, melhora nos seus números. Você entende que talvez essa temporada, mostrando números robustos para boas empresas, inclusive, possa também ter trazido esse drive de crescimento, essa melhora de percepção do investidor estrangeiro, num cenário onde está difícil fazer algum tipo de alocação e o Brasil acaba atraindo esse recurso, trazendo essa percepção de que a gente ainda pode melhorar, ainda pode crescer em relação até o número, né, dos investidores e dos investimentos estrangeiros? Muito boa colocação. Olha só, eu diria o seguinte, as empresas brasileiras listadas em bolsa estão vivendo um momento excepcional. É o que você disse, a gente vê ganho de eficiência, ganho de margem, as empresas dando resultados melhores do que esperado, sendo que as expectativas já eram de resultados muito bons, crescimento no lucro por ações. Então, tudo que diz respeito ao fundamento micro da Bolsa vai muito bem, né? A gente tem uma ou outra exceção, mas no fundo a nossa Bolsa está com as empresas performando como nunca, em termos de resultado, recorrência, perspectiva de futuro, ganho de eficiência operacional. Então o micro está muito bom, é isso que a gente fala, os múltiplos estão muito descontados, a Bolsa está muito barata. As empresas, por si só, mereceriam um apressamento 10%, 20% acima do que está correndo hoje. Por que o preço veio para esse patamar mais baixo? Eu diria que predominantemente uma questão de fluxos. Veja só como a gente pode decompor os players que atuam na Bolsa. Os institucionais no Brasil, hoje, os fundos de pensão, eles estão numa fase de maturidade. Usando muito mais os títulos de renda fixa para fazer uma imunização das estratégias do que recorrendo à renda variável. Então eles deixaram de ser um comprador marginal importante. O doméstico, né, o institucional doméstico, que é os fundos multimercados e principalmente os fundos de ação, a gente vem com praticamente 30 meses de resgates contínuos. Então, o fluxo doméstico tem sido de venda continuada. O investidor pessoa física nunca foi tão relevante, mas também está nessa toada de venda. Então eu tenho, no âmbito doméstico, a predominância de saques. Então você não tem comprador marginal e tem muita venda. Quem fez um pouco de compra entre outubro do ano passado e março desse ano foi o estrangeiro. Mas quando a Treasury subiu para 5,70, o estrangeiro também parou de aplicar e sacou, né? Foi o que explicou a Bolsa cair da faixa de 128 mil para a faixa de 120, 118 mil pontos. Agora o fluxo do estrangeiro está mudando e provavelmente com a alta recente da Bolsa, os saques domésticos cessem. E aí eu vou ter uma configuração mais propícia para os preços das ações virem para um preço mais justo em termos de fundamento. Por isso que nosso target de Bolsa sempre foi dos mais otimistas do mercado, né? Continua sendo mesmo com a nossa redução. A gente vê a Bolsa acabando o ano em torno de 145 mil, 150 mil pontos. Ô Alexandre, inclusive, né, esse cenário até um pouco mais pessimista de alguns atores do mercado acaba se dando por conta de níveis, né, de commodities mais baixos. A gente vê minério de ferro, até o petróleo deu uma desacelerada recentemente. Se a gente tiver uma retomada, principalmente olhando China, pode, inclusive, e acaba sendo, né, uma das variáveis aí que acaba tendo esse otimismo maior, porque a gente vê um fluxo bastante importante, principalmente em setor bancário, algumas small caps ali que tem uma sensibilidade um pouco maior ao PIB aqui do Brasil, mas quando a gente olha para a Vale, principalmente, que é um grande peso aqui na Bolsa, ainda está bastante depreciado, né? Tá no seu cenário, justamente até para justificar um pouco desse otimismo, uma retomada de China, uma percepção com China um pouco melhor num tempo, né? Não tão próximo, mas num médio prazo? Um pouquinho melhor, sim, né? A gente tá olhando para a Vale, por exemplo,
A Vale veio sofrendo com questões de desempenho, incerteza com relação à multa de Mariana, incerteza com relação à sucessão. Então a Vale está bem descontada, né? O preço do minério estava rodando na faixa de 110. Agora o preço do minério rompeu 100, né? Que a gente acha que não é um equilíbrio, mesmo para as circunstâncias da economia chinesa crescendo menos, né? Então, sim, a gente vê o governo da China continuando essa estratégia de fazer estímulos a conta-gotas. Eles vão precisar estimular mais um pouco para atingir a meta de crescimento em torno de 5%. A gente acha que isso vai acontecer. E isso deve ajudar o minério de ferro a voltar para a faixa de 100 a 110, que deveria rebater também numa alta de 10, 20% da Vale, né? A Vale poderia subir até mais do que isso, né? Tem questões específicas ali da empresa que estão segurando um pouco do preço do papel. Eu não me surpreenderia se a Vale der uma estilingada aí, andar a 30% nos próximos 5, 6 meses. Mas sim, a China deve ajudar um pouquinho. A questão do petróleo tem uma série de componentes, né? O mercado de petróleo está sobreofertado. Você tem aí a questão da perspectiva de cessar fogo na guerra do Oriente Médio também, tirando um pouco de prêmio de risco de guerra. Mas a gente acha que o preço do petróleo, provavelmente ele vai dar uma mergulhada aí para perto de 70 com o cessar-fogo, se for confirmada essa boa notícia. Mas o preço de equilíbrio do petróleo para o ano que vem é mais na faixa de 80, né? Então também justificaria uma pequena recuperação da Petrobras. Isso compõe um pouco, mas o impulso da Bolsa, a nossa forma de ver, ela vai vir realmente do resto das empresas. Os commodities vão ajudar um pouquinho, vão andar aí na faixa de 15, 20%, mas a gente tem capacidade aí, muitas empresas com potencial de alta de 30%, 40%, 50%. Muito bom. Matias, obrigado por estar aqui com a gente. Sempre muito bom poder conversar contigo. Uma ótima terça e até a próxima. Eu que agradeço, é um prazer, a gente está à disposição. Boa terça para vocês. Obrigado, Alexandre Matias, estrategista da Monte Bravo aqui conosco. 11 horas e 20 minutos, a gente segue de olho, inclusive